Na aula de hoje do curso de serralheiro, eu vou ensinar para você como tirar o esquadro de uma peça utilizando apenas uma trena e um riscador, um lápis, uma caneta, o que você tiver nas mãos. Somente com isso você vai conseguir tirar o esquadro da peça que fica em 90 graus perfeito. Como isso, Fábio, pode ser possível? Se você ainda não conhece a utilização de um triângulo retângulo com as medidas padrão para se tirar um esquadro perfeito, nessa aula você vai ver e vou ensinar o passo a passo com dicas importantes para você tirar o esquadro. Já deve ter acontecido de você estar numa obra, estar num local que não há um esquadro, não tem o esquadro magnético e você só tem uma trena e você não consegue bater o X porque a peça é aberta. Por exemplo, fazer uma peça de uma mesa de sala de jantar, uma mesa de copa, onde você não tem um fechamento retangular. Você vai ter que deixar ele aberto, fazer um U. E aí você precisa do esquadro ali e você está sem o esquadro. Então vou ensinar, vamos lá que vocês vão gostar muito dessa aula. Então você tem a sua peça, como essa, por exemplo. Para se utilizar esse sistema que eu vou fazer aqui, ensinando para vocês tirar o esquadro, a sua peça precisa ser grande para conter as medidas que eu vou fazer. Caso sua peça for menor, eu vou dar uma dica e macete no final, como fazer o esquadro também utilizando a trena em peças de menor tamanho. Então vamos lá, essa peça minha aqui tem 1,20 m, esse metalon 40 por 40, e esse metalon, os dois são 40 por 40 na chapa 18. Eu preciso colocar ele aqui, como vocês estão vendo aqui, e tirar um esquadro de 90 graus. Mas então eu não tenho nenhum esquadro de 90 graus, nem o esquadro magnético. Então, Fábio, como é que eu consigo colocar no esquadro perfeito só utilizando a trena? Vou ensinar para você agora. Você vai colocar a sua peça aqui, onde você vai soldar. Você deixa ela rente, do jeito que vocês estão vendo aqui. Vai dar um pingo de solda em cima e um pingo de solda embaixo para travar a peça. E eu vou ensinar como colocar as medidas na trena para você conseguir atingir o esquadro perfeito. Então eu vou colocar aqui primeiro, vou dar um ponto de solda. Vou deixar a máquina regulada em 90 amperes. E vamos dar um ponto de solda aqui, ó, nessa parte de cima aqui, ó. Pronto, dei um ponto aqui. Agora eu vou dar um ponto aqui embaixo. Para a peça travar. A peça estando travada, reparem, ó, que ela abre e fecha o ângulo, tá vendo? Esses pontos de solda é só para a peça não sair do local. Então eu consigo mexer no ângulo. O que você vai fazer? Você vai utilizar uma trena dessa. Eu prefiro, vou deixar essa dica no vídeo, que vocês utilizem, quando vocês forem tirar esquadro com trena, essas trenas desse modelo, que tem só a escala em milímetro, centímetro, metro. Não utilizem aquelas que tem polegada em cima, porque às vezes eu já vi pessoas na hora de tirar a medição confundirem em milímetro e polegada e fazer alguma medição errada e ficar fora do esquadro. Então o ideal é você estar com uma trena apenas com aferição em milímetro, que é milímetro, centímetros e metro. Então vamos lá. Utilizando o triângulo retângulo, as medidas. Vocês sabem que um triângulo retângulo tem 3 lados. Então o que nós vamos fazer? A base dele. Essa base maior, essa peça maior, pode ver que essa é menor, que é uma peça de 85 centímetros e uma peça de 1,20. Eu vou encostar minha trena aqui no metalon, deixar ela bem encostada. E vou puxar aqui a medida. Deixa eu puxar mais um pouquinho. Eu vou puxar a medida aqui, ó, de 80. Então nessa primeira peça maior aqui, eu encosto a trena lá, pego um riscador, deixa eu puxar mais para cá um pouquinho. Nessa peça maior, eu vou encostar a trena aqui e vou puxar com 80 centímetros aqui. Então você deixa a trena bem apoiada aqui, vem aqui em 80 milímetros, tem que ser exato, por isso eu estou usando um riscador bem afiadinho. E vou fazer um risco aqui, ó, com 80 centímetros aqui, ó, que é 800 milímetros. Então eu tenho um risco aqui de 80 centímetros. Ok, fez esse risco,
Você vem do lado de cá, encosta a sua trena aqui, bem encostada, e agora você vai fazer um risco em 60. Então aqui, ó, 60 centímetros exato, que são 600 milímetros. Então nós temos aqui duas medidas do triângulo retângulo. Da quina de dentro, não é da de fora, hein? Tem que ser dessa aqui de dentro da peça aqui. Dessa ponta aqui de dentro, interna, até a parte maior, tem que ter 80 milímetros ou 800 milímetros, que é a mesma medida. Daqui de dentro até essa ponta de cada peça, você tem que fazer um risco com 60. Então, são 60 centímetros, 600 milímetros. Então, você tem 60 por 80. Fábio, como é que o esquadro fica perfeito? Agora você vai pegar a trena e você vai encostar essa quina da trena. Se possível, pede para alguém te ajudar para ficar bem prático. Você vai encostar aqui, ó. Você vai encostar ela aqui, ó, em 80. E aqui a medida daqui, a medida de um lado tem que estar encostada no risco de 80. A outra no 60 tem que dar 1 metro. Porque quais são as medidas? Eu vou pôr agora na tela para você. Olha essa imagem desse triângulo retângulo. Tá vendo as medidas? Tem que dar 80 a parte maior do metalon, 60 na parte menor, e o comprimento, como se fosse uma mão francesa, só para que você entenda melhor, essa área maior desse triângulo retângulo tem que dar exatamente 1 metro. Então, como vocês viram nessa imagem aí, eu tenho aqui uma peça que eu vou pôr aqui, ó, na ponta de 80, vou segurar e vou aferir ela aqui, ó, com 1 metro. Então a minha peça tá dando aqui, ó, 1 metro exato. Então ela dando 1 metro exato, eu dou um ponto de solda para travar essa peça. Dei apenas um ponto para deixar certinho, não sair do lugar. Então eu venho aqui novamente e confiro aqui, ó, na quina e até aqui, ó lá. Ó, ela fechou 1 milímetro, então eu vou dar uma forçadinha, ó, porque eu só dei um ponto de solda bem pequeno. Então eu venho aqui novamente, coloco no 80 e levo a peça no 60 e olha lá, 1 metro exato. Fábio, mas isso deixou no esquadro? Eu vou pegar um esquadro e mostrar para vocês. Tá aqui, ó, é a mesma peça. Eu peguei o esquadro, vou encostar ele bem encostadinho aqui, ó, e vou mostrar para vocês. Dá uma olhada no esquadro. Olha, vou mostrar a peça inteira. Olha, muito encostado, ó, perfeito fica o esquadro. Pode ver que é a mesma peça, ó, dei um ponto aqui, um aqui e aquele lá de baixo para travar. Então tá aqui feito o meu esquadro. Então vocês, só para relembrar, com a trena encostada aqui, você puxa a medida aqui, ó, como eu fiz um risco aqui, ó lá, de 80 centímetros. Você encosta a trena aqui, vem com a trena esticando aqui e faz esse risco com 60 centímetros. Você vai encostar a trena nessa quina aqui, ó. Por isso que é bom duas pessoas ficar certinho. E vai esticar a trena nessa diagonal até esse risco. Tem que dar 1 metro, até nesse risquinho aqui, ó, 1 metro exato. Se der 1 metro exato, tá aí, o esquadro ficou perfeito. Como vocês podem ver, olha lá o esquadro, ó, na parte de baixo também, aqui é porque está desencostado, mas vou levantar ele, ó lá, para encostar na peça, dá uma olhada. De fora a fora no esquadro. Aí como eu disse para vocês, e se a peça for pequena, for uma mão francesa, por exemplo, pequenininha que vocês estão fazendo e não tem como você medir 80 centímetros por 60 centímetros e 1 metro. Também essa dica vale para medidas menores. Então você vai encostar a trena aqui, ela já está no esquadro aqui, então vocês já sabem disso. Você vai encostar a trena aqui e vai fazer aqui, ó, um risco em 8 centímetros. Aqui, ó, 8 centímetros só. Você vai encostar a trena aqui e vai fazer um risco em 6 centímetros. Nós dividimos agora essa medida. Dividimos por 10. Então, 8 centímetros, 6 centímetros. Você vai encostar a trena nessa quina de cá, vai encostar nessa quina e olha aqui, ó, o que tem que dar. Ó, dessa quina nessa, olha aqui, ó, 10 centímetros exato.
Daqui da ponta da medida de 8 com a medida do 6, olha lá, 10 centímetros exato. Pronto. Aqui você tem um triângulo retângulo com a medida nesse canto aqui de 90 graus. Fábio, mas eu já não posso fazer essa medida pequena para uma peça grande? Não, por quê? Para dar um esquadro legal, em peça pequena, serve essas medidas, então, de 8 centímetros, 6 centímetros, 10 centímetros. Se for uma peça grande, você precisa fazer com que essa medida seja maior para dar um esquadro perfeito. Aí uma dica que muito iniciante precisa: vai fazer um barracão, vai fazer uma garagem grande, uma cobertura que seja. Como é que você vai fazer o esquadro? Será que vale a pena pegar um esquadro pequeno, bater uma linha e colocar o esquadro na linha para esquadrejar um barracão? Não façam isso, que vai ficar fora do esquadro. Então, que é a dica? Você também vai usar no barracão as mesmas medidas que você está utilizando, que eu estou ensinando aqui. Te mostrei para um esquadro bom de peça as medidas do triângulo retângulo para se fazer um esquadro perfeito. Mostrei numa peça pequena para vocês agora como fazer, mas Fábio, e um barracão grande? O que vocês vão fazer? Do mesmo jeito. Vocês vão pegar a trena, vocês peguem a trena, uma trena grande, e você vai esticar de um lado do barracão 8 metros. Você vai esticar e vai fazer uma marcação no canto. A mesma marcação que você está fazendo aqui, mas você vai fazer internamente, dentro da linha do lote. Você vai bater as linhas, você vai riscar 8 metros, você vai riscar do lado de cá 6 metros, agora tá vendo como estamos multiplicando, aumentando a medida, deixando grande? 6 metros, e você vai precisar de alguém para te ajudar a esticar uma trena. E essa medida como tá aqui, ó, essa medida da diagonal, a área, o lado maior do triângulo retângulo, vai ter que dar 10 metros. Então lembre-se, num barracão você vai jogar 8 metros aqui, 6 metros aqui e tem que dar 10 metros. É um esquadro perfeito. Tem dúvida? Pergunta para engenheiro, arquiteto ou mestre de obra ou pedreiro bem experiente que ele vai te falar isso. A medida fica perfeita do esquadro. Você que quer esquadrejar o seu terreno, o seu lote, tá aí uma dica. Não tem como errar o esquadro, fica perfeito. Quer saber se o teu lote tá bom? Pega no muro, se você tiver esse espaço médio, 8 metros de um lado, na frente 6 metros, estica uma trena inclinada de um ponto marcado de 8 com 6, tem que dar 10 metros. Você vai saber se teu lote, tua construção está no esquadro. É simples assim, é um macete muito bacana para vocês. Então, meus queridos, essa foi a última aula sobre esquadro. Não vamos mais falar sobre como esquadrejar peças. Já tivemos 3 aulas falando de esquadro. Agora nós vamos ter uma aula prática. Próxima aula do curso de serralheria vai ser dividida em 2, porque ela vai ser grande. Vamos construir uma peça, na qual vou mostrar do início ao fim, para ficar um curso mais legal, para vocês falarem, poxa, tá mostrando a construção de uma peça, para quem já tem um pouco mais de conhecimento e quer começar nesse ramo, começar mais facilmente. Então, serão 2 aulas, então eu vou pôr uma aula na segunda e logo uma na terça, para o vídeo não ficar muito longo, vocês tiverem assistir metade da aula e assistir a outra metade só na outra semana, que toda segunda tem aula aqui. Então eu já vou colocar na próxima semana a aula na segunda e na terça, para vocês já verem um vídeo bem legal ensinando. Essa vai ser uma mesa, vou mostrar um sistema de mesa muito bacana para vocês fazerem e mostrar o passo a passo como que é feito, bem narrado o vídeo para você que quer aprender essa linda arte de serralheria. Então, família, tamo junto, Deus abençoe a todos e até a próxima aula.